Boa noite, senhores. Começando mais um vídeo. Hoje, pessoal, iremos falar sobre catolicismo e protestantismo, tá? Algumas diferenças entre eles, certo? Por que essas diferenças aconteceram? Não vou me aprofundar muito, tá, pessoal? Vou falar aqui algo bem simples mesmo, só para vocês entenderem o porquê dessa diferença. Por que não serem a mesma coisa, já que todos seguem o mesmo Deus, certo? Vamos lá, vou falar aqui sobre o catolicismo primeiro, né? Todo mundo conhece o catolicismo, vou falar como ele surgiu e suas bases, primeiramente. O catolicismo, pessoal, surgiu com os apóstolos de Jesus espalhando sua palavra, certo? E daí, ao longo do tempo, surgiu a Igreja Católica. É basicamente isso é bem resumido mesmo, mas é isso daí. Bom, as bases do catolicismo, pessoal. Bíblia Sagrada, né? Como toda religião cristã, basicamente. Só que tem uma diferencinha, pessoal. O catolicismo tem 7 livros a mais, que são chamados de livros deuterocanônicos, porque eles foram canonizados pela Igreja Católica depois, certo? E as outras religiões chamam eles de livros apócrifos, porque para as outras religiões eles não consideram esses livros canônicos, certo? As tradições. As tradições é uma das bases do catolicismo também. Por quê? Eles levam essas tradições desde muito tempo atrás, pessoal, desde Jesus, porque as primeiras escrituras do Novo Testamento, pessoal, surgiu muitos anos após a morte de Jesus. Então, eles falam que a tradição é muito importante porque nesse período entre a morte de Jesus e as primeiras escrituras eram só a tradição oral, certo? E bom, venerar Maria e santos, isso é um erro da Igreja Católica, certo? Porque Deus fala que não podemos ter ídolos, né? Idolatria e tal. Tanto é que Maria tem a oração, né, Ave Maria, e isso não é uma oração que está na Bíblia, certo? É uma oração que veio depois, com base nas escrituras, eles pegaram lá. Uma frase do anjo quando ele veio falar com Maria sobre o nascimento de Jesus, pegaram aquele começo, juntaram um pouquinho ali das coisas, fizeram a oração de Ave Maria. E bom, vou falar aqui sobre Êxodo 20, capítulo 20, versículo 4 e 5, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela e nem servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui está falando sobre não idolatrar, pessoal. Isso daqui é um dos mandamentos da lei de Moisés, certo? Que Moisés passou para nós, que é um erro da Igreja Católica, tá? Não deveriam ter nem esculturas, nem imagem desses santos, nem mesmo da Maria. A Maria é assim, pessoal, foi uma pessoa muito importante, muito boa, mas, pessoal, orações, veneração, adoração é só com aquele que está no céu, pessoal. Bom, combinação de fé e boas obras para chegar ao céu. Na Igreja Católica é necessário ter fé e fazer boas obras para chegar ao céu. A Bíblia, pessoal, fala apenas sobre ter fé para chegar no céu. Mesmo se você não tiver boas obras, o que essas boas obras significam? Que quer dizer aqui o catolicismo? Espalhar a palavra, pessoal. Mesmo se você não espalhar a palavra, se você tiver fé, você poderá ir ao reino dos céus, tá? Espalhar a palavra de Deus é algo muito importante, pessoal. Mas tem pessoas que por algum motivo não podem fazer e espalhar a palavra, ou não conseguiram, se arrependeram tarde demais na sua vida para conseguir convencer alguém,
certo? Mas a salvação é pela fé. E para mostrar isso que eu estou falando, vou ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, e depois vou ler Efésios capítulo 2, versículo 8, pessoal. Vamos lá, começando em Romanos. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Efésios 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Basicamente, tá falando aqui que temos que ter fé. Se você não conseguir espalhar a palavra, o que você tem que fazer é seguir as leis de Deus. Esse é o principal. Ter fé e seguir as leis de Deus. Que é os 10 mandamentos, não machucar ninguém, seguir uma vida tranquila mesmo que você não espalhe a palavra, certo? Agora, pessoal, vou falar aqui sobre o protestantismo. Vou falar aqui sobre como ele surgiu. O protestantismo, pessoal, começou na Alemanha em 1517, quando Martinho Lutero publicou as suas 95 teses como uma reação contra os abusos na venda das indulgências pela Igreja Católica. O que o Martinho Lutero fez, pessoal? Ele foi lá, publicou esses artigos, vamos dizer assim, sobre a Igreja Católica, que estavam fazendo muitas coisas erradas. O que a Igreja Católica estava fazendo naquela época? Ela estava vendendo a salvação, literalmente isso. Eles cobravam para a pessoa ser salva, pois naquela época haviam muitos padres, o Papa era corrupto, pessoal, vamos dizer assim. Eles tentavam ganhar dinheiro a todo custo, até pela palavra do Senhor. E isso mostra como que se nós não tomarmos cuidado, até mesmo pelas pessoas que a gente confia, nós podemos ser traídas, pessoal. Vamos lá. A base do protestantismo. Autoridade da Bíblia. Só que no protestantismo não tem aqueles 7 livros a mais, lembra que eu falei? A salvação pela fé. Aqui eles já falam que a salvação é pela fé e não pelas boas obras. E o sacerdócio universal dos crentes. Uma coisa que eu não falei sobre o catolicismo, que eu deixei para falar agora, pessoal, é que no catolicismo, para nós pedirmos perdão a Deus, nós temos que falar com o sacerdote e ele vai ser um intermediador, ele que vai falar com Deus sobre nossos pecados. Já no protestantismo, não. Nós temos esse passe livre, vamos dizer assim, para conversar com Deus, para orar, que é nas nossas orações, pessoal. Nós oramos e Deus escuta nossas orações. Então, no protestantismo alega que não precisa ter esse intermediador. Como fala aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, pessoal. Confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Ele lhe mostrará o caminho certo significa o quê? Que Ele está sempre nos observando, sempre nos ouvindo. Ele sabe as intenções de nosso coração. E com isso, Ele nos ouve, certo? E nós temos esse passe livre, vamos dizer assim, para falar com Ele. Pessoal, esse o vídeo. Foi um videozinho curto, vai? Até que não foi tão curto assim. Muito obrigado por assistir, pessoal. Dá um certo trabalho fazer esses vídeos, por mais que é simples, não é tão fácil assim quanto parece. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixar o like. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!